Uma coisa que eu lembrei, eu tinha esquecido, que ele tinha comentado do Carl Jung, né? Ele tinha falado que quando você lê e aprende sobre hábitos, você faz o inconsciente ser consciente. Porque todo mundo é feito de hábitos, somos feitos de hábitos, né? E quando a gente tem hábitos negativos, a gente não sabe o porquê, qual é a origem desse hábito. Porque quando a pessoa fuma, né? Ela sabe muito bem que aquilo faz mal, né? Mas ela fuma para poder tranquilizar o presente agora, né? E não tá nem aí pro futuro. Então, isso entra um pouco naquilo que a gente tem visto cada vez mais hoje, que é na quebra de crença, né? A gente tem que quebrar a crença, a gente tem que mudar a forma que a gente pensa mesmo, para a gente mudar a nossa identidade. Eu acho que essa que é a ligação que ele faz quando ele cita o Carl Jung, não é? De mudar a identidade, só que para mudar a identidade a gente tem que descobrir o porquê, quais são os cues. Quando a gente nomeia os cues, a gente começa a notar, os cues são os sinais, né? Quando a gente começa a notar esses sinais que vão nos levar a desejar alguma coisa, a gente faz esse inconsciente consciente, aí a gente vai estar dando o primeiro passo. Como é que ele completa essa frase, você lembra? Quando você faz o inconsciente consciente... Cara, eu não lembro. Quando você faz o inconsciente consciente... Eu acabei de encontrar aqui, porque eu tinha... sabendo que eu ia falar com você, olha o que eu fiz do lado aqui, ó. Legal. Carl Jung. Ó, até você fazer o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. É exatamente isso. E os hábitos têm um compounding effect, né? Porque você vai... Tem outra coisa que você não vai mudar radicalmente do dia para a noite. Você vai mudando uma coisinha que de repente você muda a direção do avião simplesmente tipo 2 graus e vai te levar a diferença entre chegar na África ou chegar na Europa, né? Que é o nome do livro dele, basicamente chama Atomic Habits, porque os hábitos são atômicos. O que é um átomo? Um átomo é um negocinho desse tamanho, e do mesmo jeito que eles montam a gente como um ser humano, os hábitos atômicos são os átomos que vão montar a nossa vida. É meio que essa a ideia dele. E o compounding effect, os juros compostos, ele faz a analogia do dinheiro com o crescimento pessoal. E a gente vai crescer se a gente fizer 1%, 1%, 1%. Tem até, eu não sei se é desse livro, eu acho que que ele fala que 1% de melhora por dia, você vai chegar a 37 vezes melhor no final de um ano. Então, 365 dias, se você fizer 1% melhor, você vai chegar em 37 vezes o que você é hoje. E se você fizer para baixo, você vai beirar o zero. Então, aí entra a armadilha de você ter os hábitos atômicos, né? Você não nota, não é uma coisa sexy, não é uma coisa que você vê uma mudança na hora, uma super melhora. Não, é simplesmente aquele negócio lá que ele faz a analogia do gelo. Que você vai... ele fala assim, não adianta você querer que o gelo descongele se você vai levar ele do menos 5 para o menos 2. Você tem que passar do zero. Não adianta, assim como não adianta você querer que a água ferva levando a água dos 50 graus para o 90, 95. Ela tem que passar de 100 graus. É gradual, né? E você não vê o trabalho que você faz até você chegar no 100 graus, que aí ele usa uma analogia eu acho que é do San Antonio Spurs também, que ele fala de um técnico que sempre que ele fica focado muito no resultado, ele lembra de uma máquina que vai quebrando quebrando rocha, que ela bate lá 100 vezes. Na 100ª vez, a rocha quebra. E aí ele tem que lembrar que não foi a 100ª que quebrou. Foram as 100 anteriores que deram acesso à 100ª ir lá e quebrar. É meio que essa analogia.
E também tem a questão, ele fala logo no começo sobre os atletas que já chegaram tipo um patamar de sucesso, mas se você mudar mais uma coisa mais assim pequena, né? Porque você falou de Atomic Habits, é o átomo, né? Quando você descobrir outro becoming, né? Outra coisa que você não estava enxergando, né? O inconsciente ser consciente. E você também tinha falado de identidade, né? O que é uma coisa muito legal no livro. Ele fala que as pessoas, quando fala sobre smoking, né? I'm a smoker, não? Quando você tem identidade sobre alguma coisa, é que você leva isso mais a sério, né? Então, ao invés, se você quer já ser alguma coisa e você não tem um hábito, como que ele tinha falado? Ele tinha falado de ele separa, acho que em três coisas, né? Se você define pelo resultado, se você define pelo processo, ou se você define pela identidade. E aí, esse exemplo que ele tinha falado é no, I'm trying to quit. Não, eu tô tentando... eu tô tentando... I am trying to quit. So ele se identifica como alguém que I am trying to quit, né? Em vez de se identificar like I am a non-smoker, sabe? É a mesma coisa a gente não fuma. Alguém oferece um cigarro e fala, não, mas eu não fumo, essa é a minha identidade. E tipo, alguém fala assim, I am trying to quit, essa é uma outra identidade, né? Que vai fazer um trigger talvez de ansiedade de fumar de fato, né? É isso aí, que é a diferença de você incluir, e isso já é o podcast rodando, eu vou ver quando é que a gente vai começar o podcast no meio do nosso papo, mas já tá rodando. Mas é isso, né? Eu vou introduzir você lá no começo, já tá rolando. Que é a diferença que a maioria das pessoas erra, você incluído também, com certeza, de querer bolar a vida baseado no resultado que você quer alcançar. Que é uma coisa visível e que muitas vezes não depende da gente, de tudo isso. Muita sorte, nosso ambiente. Exato, é a sorte que encontra com a preparação. Você tentar falar, e nossa genética também. A genética, tudo. Que aí, quando você foca em resultado, você tem um tipo de motivação envolvida. Que é uma coisa meio que para as pessoas, e se você atingir esse resultado, você também fica meio perdido depois, né? Só esse resultado não basta para te motivar. Aí depois você tem o processo. Ele cita o Scott Adams, né? Ele cita o Scott Adams. Aquele livro How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. É muito bom. E aí ele cita ele, eu esqueci do exemplo dele, do Scott Adams, que ele fala. O Scott Adams fala que é mais sobre o processo, né? O sistema que você tem. Se você vê que pessoas successful people usually have a system, né? Eles têm pessoas de alto sucesso têm um sistema, né, que levou para eles. Foram essa implementação de hábitos cotidianos que foram levando eles a adquirir de uma forma orgânica certas habilidades, skills, né? Através do erro também, porque a gente vai, através da antifragilidade, errando, e a gente vai se tornando mais forte, né? É isso mesmo. Durante muito tempo, a gente achou que o sucesso é uma linha reta, né? E falhar e errar não faz parte isso te rotula, né? Uma identidade. Ao invés de você ver realmente a falha, o erro, e você errar como uma maneira de aprendizado, né? Como que isso linka com o que você está falando do sistema, do Scott Adams, que ele fala no livro Atomic Habits que é mais sobre um processo do que... É isso aí. A pergunta, eu acabei de encontrar aqui. O legal de estar aqui é que a gente vai falando, eu vou procurando no livro aqui também. Ele fala que se você ignorar completamente seu objetivo e focar simplesmente no sistema, será que você consegue alcançar o sucesso mesmo assim? E aí ele fala assim, provavelmente, sim. Ele cita um ganhador de Super Bowl, que é o Bill Walsh, e tem um livro que ele fala que o placar toma conta de si mesmo se você fizer a sua lição de casa. Então, seria realmente praticar skills, treinar. Seria você montar... Não se focar no outcome, né? Ter um sistema de performance, né? Isso. Aqui ele fala, a primeira camada é mudar os resultados. Que a maioria dos objetivos estão associados com você mudar a camada do que você quer alcançar. A segunda camada é o processo.
Você vai mudar, que é basicamente como que você vai alcançar esses processos, como que você vai alcançar esses resultados, o que você tem que fazer para alcançar. Isso é claro, todo mundo sabe que você tem que comer saudável, todo mundo quer ficar magro, todo mundo sabe que você tem que se exercitar, todo mundo sabe como se exercitar minimamente. Só que, se você focar só nesses dois, você não consegue. E aí a gente volta naquele papo que a gente falou aqui, que é que você tem que mudar a sua identidade. Você tem que virar alguém que, não, eu como saudável, não, eu sou um atleta, de alguma forma assim, para você entender. E aí entra o que a gente estava falando antes também, de mudar crenças, de quebrar barreiras e coisas que a gente aprendeu conforme a gente ia crescendo. Sobre nossa própria identidade. Eu sou uma pessoa que faz isso, eu sou uma pessoa que faz aquilo. Ao invés de você ver que o cérebro é extremamente plástico e você pode transformá-lo através também do teu environment, né? Carol Dweck. E ele fala muito... Carol Dweck. Mas ele fala muito isso, assim... esse tipo de livro e vários outros me fizeram entender que realmente a gente não tem livre-arbítrio sobre a nossa própria vida, né? A gente é direcionado, primeiramente, também por nossa genética, né? A gente tem certos atributos que foram herdados para a gente pelos nossos antepassados, as pessoas não são iguais nesse sentido. E também a gente é tão influenciado pelo nosso environment e triggers, né? Então, se você colocar, por exemplo, se você quer parar de beber, né? Se você bebe muito durante toda a noite, à noite você tem a habitude de ter cerveja, né? De você beber uma cerveja no final do dia. Se você colocar a cerveja logo na geladeira visível, o teu cérebro, Voltando mais, se você comprar cerveja e tiver cerveja em casa... já atribui, né? A coisa é que todo mundo fala assim, I don't have enough willpower, né? Tem um limite para willpower. É melhor você, ao invés de você fazer funcionar teu willpower, tem a cerveja ali na geladeira, simplesmente não compra ela, né? Ou tenta... E é difícil porque você vai no supermercado e já tem hábitos, né? Aí eu vou por aqui, depois vou nesse aisle, depois vou naquele outro aisle, e no corredor, quero dizer. E tem certos hábitos que já são predeterminados para você. Então, se você já escrever antes, ele fala, inclusive, antes de você chegar no supermercado, a lista de compras que você tem que comprar enfim, você já tem, você muda teu hábito logo ali, né? Tem uma coisa tem uma frase que você falou de willpower, de força de vontade, que eu vou ver se eu encontro aqui. Tem uma que... Essa é uma das coisas desse tipo de papo. A gente vai dar uma pesquisada, acho que faz parte, né? O que ele fala que você compra o seu willpower na loja. Ao invés de você comprar junk food, você vai lá e você compra força de vontade. Simplesmente o ponto de você não comprar a comida ou algo que vai te fazer mal. De você não gastar. Porque uma outra coisa que ele fala aqui é o efeito Diderot. Você lembra desse... Diderot Effect? Diderot Effect. Eu não lembro, mas fala aí. Ele é um cara que ganhou... Ele tinha que pagar o casamento da filha... E aí ele ganhou um dinheiro da Catarina a Grande, porque ele tinha feito, eu preciso lembrar se era ele tinha uma biblioteca muito grande, e a Catarina a Grande comprou os livros dele. E aí, com esse dinheiro, que era mais ou menos 150 mil dólares no dia de hoje, que era 1.000 dinheiros da época, ele pagou o casamento da filha, e aí ele também usou para comprar um novo hobby, de uma roupa nova dele. Ele viu que essa roupa nova dele não combinava com o resto da casa. Ele comprou um tapete, ele comprou um quadro, ele comprou um armário, tem esse efeito de que quando você compra, quando você começa a fazer um hábito, você sai fazendo. Que é o compounding effect. Um compounding effect e um stacking também, né? Que isso serve para o bem ou serve para o mal. E como a gente pode juntar other habits, positive habits com outros, né? A gente tem o stacking effect, né? Eu acho que assim, o começo, só falando, no começo do livro, a gente tem aqui, tentando colocar um mínimo de organização aqui, mas deixando a gente ainda mais livre, a gente tem o que é um hábito atômico, eu acho que tá ok. O tanto que pode mudar e tem uma coisa que ele fala que eu acho legal, que é a quantidade de hábitos que a gente faz, a gente não precisa ser perfeito,
A gente só precisa fazer mais hábitos bons do que ruins para virar a pessoa que a gente quer virar. Então, ele usa o exemplo de uma democracia. Você lembra? Ele fala que um hábito bom é um voto na direção da pessoa que você quer ser. E um hábito ruim é um voto na direção da pessoa que você não quer ser, ou contra a direção, né? E a gente só precisa ter isso. Isso ele fala que os hábitos vão transformando você em quem você é. Ele fala como fazer hábitos melhores em 4 passos. Aí são os passos que ele fala que ele abre um a mais do que o Charles Duhigg. Que é? Que é o Q. O Duhigg, ele tem Q, Response, Reward. E o James Clear, ele coloca o craving no meio. Ele separa o Q em Q e craving. Então, falando em português aqui, você tem sinal, desejo, resposta e resultado. E sabe, resultado pode ser a tradução? E tem que ser satisfatório, né? Resultado, result, ele falou? Ele fala Q, reward, Q, craving, reward, não, reward é... Recompensa. Recompensa. Que nem cachorro, né? É isso aí. Exatamente. The Pavlov Dogs. A gente é um bando de cachorro, cara. É um bando de chimpanzé com roupa, né? Um bando de chimpanzé com roupa, né? Acho que é a forma melhor. Não, mas nesse sentido, assim, é por isso que, por exemplo, agora que eu penso, a gente tá fazendo esse podcast, eu tinha colocado esse pôster aqui de brócolis muito tempo atrás. Para lembrar, assim, tipo, porque o fato de já ter uma imagem assim, já te remete a você é uma pessoa que come saudável. Eu também tenho aqui a anatomia do corpo, sabe? Para treinar também, né? Exercitar o corpo. Tá aí um negócio legal, vender quadros de comida saudável. Não, mas... Quem vai comprar um pôster de brócolis, sabe, e colocar no escritório? Mas eu coloquei isso para realmente prone the environment, para trigger, né? Eu tô aqui todo dia e tem coisas que trigger, né? E fazem parte da minha identidade. E isso que é uma coisa que é uma grande sacada nesse tipo de livro, que é também do Power of Habit, ou como que teu environment vai te influenciar, né? Eu penso, você pensa nesse livro, você pensa também como na rua as pessoas, elas se influenciam, né? We have groupthink, né? E aquelas pessoas que acham que elas são imunes ao que é o coletivo, o que as outras pessoas vão pensar, elas são ridículas. Todo mundo é influenciável, né? Isso do priming, você lembra eu não lembro qual era o livro que citava isso, se era o Nudge, se era algum do Malcolm Gladwell, eu não lembro qual que era, que falava que se você pegasse eles estavam estudando priming, se você pegasse algumas pessoas e falasse para elas montarem a frase certa com palavras espalhadas, então separar palavras em grupos que fazem sentido, na mesma categoria. Então, por exemplo, sleep, tired, lazy, tudo que tem a ver com sono, cansado, preguiça, colocava nesse grupo. Aí o outro estava devagar, calmo. Aí, quando isso estava no Blink, no livro Blink. No Blink. É isso que é do Gladwell, né? Influencia, né? Influencia o Tipping Point. Bom, é um desses livros do Malcolm Gladwell. Exato. E que quando as pessoas faziam isso, elas saíam da sala andando mais devagar, com preguiça. Era o Blink. Eu tenho quase certeza que era o Blink. Deve ser. E aí eu não lembro qual era o outro, mas também de ansiedade, de medo. Quando você coloca essas palavras, as pessoas que foram expostas a isso já automaticamente saem. Assim, quer dizer, a gente tem muito menos controle da nossa biologia do que a gente acha que tem. É como se a gente fizer essa conversa antes do almoço, nosso bate-papo vai ser diferente também. Sem dúvida, assim como os juízes. Também tem a questão da cor também. Eu fiz um curso no Great Courses que é How Colors Influence You, como as cores influenciam as pessoas. Se você colocar um muro verde assim no escritório, as pessoas têm uma tendência a ser mais criativas.
mas eu vou falar um estudo mais concreto. Fizeram, por exemplo, com cores diferentes. Se você colocar pessoas numa sala e onde a cor é predominantemente azul, a predominância é azul, as pessoas vão beber mais e comer mais. Se a sala tiver predominância azul, as pessoas vão beber mais e comer mais. Se você for num quilo e o prato for azul, você vai comer mais. Também fizeram estudo com 2 grupos. Um grupo os dois estudam, né? Os 2 grupos estudam uma matéria. Um grupo vai caminhar na rua, as pessoas vão caminhar na rua urbana. Outro grupo vai caminhar no verde, no parque, ver um pouco de verde e voltar a estudar. As pessoas que foram ver o verde tiveram notas superiores. Caramba. Talvez por causa da baixa ansiedade, talvez porque puderam ver dar um efeito. É que a gente está falando isso porque como tem certas coisas que fogem do nosso controle, que a gente não tem livre-arbítrio, tem certas coisas que nos influenciam. Agora, esses aqui foram estudos sérios, on average, né? Claro que depois tem tantas variáveis, o QI também da pessoa, tem que país, mas esses estudos foram feitos on average, né? Outro exemplo seria, por algum motivo, o amarelo, se você for num date e a pessoa estiver de amarelo, o date não vai dar muito certo. Você vai ter um grande teor de rejeição. Você vai numa loja de roupa, você não vai ter muito amarelo para venda. Porque se você pensar na época pré-histórica, se algum membro da tribo ficasse doente, qual é a cor? Fica amarelo, né? O olho, a pele, tudo, né? Por exemplo, o preto, a cor preta é visto como mais agressivo. Eu não fiz isso conscientemente, eu acho. Eu tô de preto, você também, inclusive. Mas fizeram assim, estudos com 2 policiais. O mesmo policial, o mesmo ator. Um cara tá de azul e o outro tá de preto. Mas assim, é o mesmo ator, só que um dia ele tá de azul e um dia de preto. E ele tem a mesma atitude, mesmo comportamento. As pessoas que veem ele de preto, veem ele como mais agressivo, mais autoritário. E a pessoa com mais azul é o contrário. Assim, o quanto que o meio também nos influencia nessa questão. Eu citei isso como exemplo do Great Courses, do How Colors Influence You. Mas também na questão dos hábitos, seria como eu falei, se a cerveja estiver muito visível na geladeira, no final do dia você não tem tanto willpower para escolher não beber. Ele afeta tudo. O environment, o meio vai afetar tudo. Ele começa no cue, começa no sinal. Só definindo a diferença lá do sinal, a resposta e recompensa que tem no Duhigg, pro sinal, desejo, resposta e recompensa do James Clear aqui do Atomic Habits, é que ele separa o sinal em sinal e desejo. Que o sinal é diferente. O sinal é o alerta. É quando você nota que te falta alguma coisa. E aí você deseja essa coisa. Tem alguns exemplos que tem aqui no livro que eu separei. Então, por exemplo, ele coloca sinal 1, o seu telefone vibra. Sinal 2. Aliás, esse é o sinal, né? Aí você tem o seu desejo. Você quer saber o que tem no teu telefone. Aí você tem a resposta. Você pega o teu telefone e você olha. Aí você tem a recompensa. Você fica satisfeito de ver o que apareceu lá e saber a resposta. Outro exemplo. Sinal. Você acorda. Desejo. Você quer se sentir alerta. Resposta. Você bebe um copo de café. Recompensa. Você se sente alerta e beber café fica agora associado a acordar. Isso é um hábito. Você vai fazendo isso de forma totalmente inconsciente. Exato. E você pode fazer isso de forma inconsciente ou de forma consciente. Eu acho que aí entra o foco do livro, né? E o foco do livro, quando você tem consciência, você sabe que, se você juntar todas as vezes que você olhou para o celular e você que nem os juros compostos, se você aplicasse toda essa energia que você viu para ver o que a Rappi te enviou como mensagem, que você ganhou R$25, sei lá o quê,
Você poderia estar juntando aqueles 10 segundos, 15 segundos, cada vez que você vai juntando numa outra energia que podia estar escrevendo um livro, podia estar fazendo, podia estar realmente trabalhando numa coisa criativa, né? Uhum. E são juros compostos, né? É um processo, enfim. E a briga hoje... Você vai perdendo tempo. Exato. E a briga hoje, eu acho que dá para falar que o recurso mais valioso que a gente tem hoje é a atenção. Porque todo lugar que a gente interage com todo mundo quer a nossa atenção. Principalmente esse negócio aqui. Isso aqui está querendo a nossa atenção direto. Não são só... Se fossem pessoas querendo a nossa atenção, porque tem um livro que eu gosto, acho que eu até já falei com você uma vez sobre, que chama o Hamlet's Blackberry, que ele faz uma analogia. Na época, lá atrás, ele conta algumas histórias de como as sociedades mudaram enquanto as tecnologias foram sendo introduzidas e o que as pessoas faziam na época para lutar contra essas novas tecnologias. Então, uma das primeiras que falava do Sêneca, lá em Roma, que quando ele andava na rua, a rua era o grande Facebook. A rua era onde todo mundo ficava gritando, vem aqui, aqui tem roupa, não sei o quê, aqui tem não sei o quê, blá, 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 olha aqui a venda. Era um baita de um barulho que era onde todo mundo marketeava, gritava, falava para tentar atrair a atenção das pessoas. E o Sêneca fazia várias caminhadas na floresta, ficava sozinho, na solidão, para recuperar as energias e para que ele pudesse ficar centrado no que ele queria fazer. Assim como o Hamlet, se chama Hamlet's Blackberry, porque na época foi bem quando os livros começaram quando Gutenberg criou a impressora e tudo, e os livros começaram a se multiplicar. E era muita informação em tudo que é lugar. Ele tinha uma tábua que ele escrevia com pedra. As coisas que ele tinha que fazer no dia. Quando acabava, ele passava um pano, alguma coisa assim, limpava, acabou. Era um clear state for the day. Aí ele cita o Walden, do Thoreau, também, como como é que fala? Para ele ficar fora da correria que todo mundo ia quando chegavam os telégrafos. O telégrafo era o Instagram da época. Chegavam as mensagens num barco, num navio, e todo mundo ia correndo para o porto esperar para ver todas as mensagens chegando. Imagina o que eles achariam do mundo de hoje. Pois é, e isso já era, para a época, já era loucura, a galera já ficava... Eu falo para as pessoas assim, quando eu falo uma coisa que é um pouco, vamos dizer, considerada radical, eu vou falar, gente, vocês já vivem num mundo bem radical. Só que vocês não percebem mais, sabe? Pois é. Passa a gente... Isso é uma coisa, voltando um pouco para o livro, o legal é que a gente vai e volta. Nesse livro a gente fala, ele fala o make it attractive, as coisas que a gente quer, que é já chegando na segunda, né? Você nota alguma coisa, aí você percebe que você quer algo. Make it easy and make it attractive. Então, make it attractive. Só que hoje... E as coisas que você não gosta, você não quer continuar o hábito, make it hard, make it difficult and make it unattractive. Attractive. Né? Só que hoje a gente vive uma sociedade que tudo que a gente não quer, eles fazem o mais attractive possível. Tudo. Eles têm a comida hoje, por exemplo, a gente não come mais só para sobreviver. A gente não precisa estocar comida para o inverno. Mas o nosso cérebro ainda acha que a gente está 100 mil anos atrás. Só que hoje ele não tem que lidar com maçã, com mel, ele tem que lidar com uma Oreo, ele tem que lidar com Nutella. Meu, é uma coisa extremamente viciante. E a gente, ainda por cima, quando a gente tinha 15, 14 anos, e nosso cérebro está no límbico, sabe? No sistema límbico, sem ter o prefrontal cortex bem desenvolvido, porque ele só se desenvolve a full potential com 25 anos. Você vai chegar. Do quê? O que o cara de 14 anos está fazendo com o sistema límbico ainda não... Ele está fudido hoje em dia. O garoto de 14, 15 anos está ferrado. O que ele está fazendo? O que ele faz na internet? Bom, às 14 e 15 anos está todo mundo assistindo pornografia, todos os garotos de 14 e 15 anos e sem orientação masculina também. Agora você imagina isso com realidade virtual. Nossa, cara.
E se não é isso, é videogame, né? É um outro estímulo completamente atraente e artificial. E uma coisa de fazer é artificial, mas aí que o paradoxo, a gente está vivendo uma loucura no sentido que o inconsciente ser consciente. Eu digo que muitas das coisas que a gente assiste, a gente consome, é a verdade, na verdade. No sentido que o que as mulheres falam que elas não gostam, elas consomem nos livros de romance. Sim. Tipo, eu não gosto de tal homem, né? Eu gosto de um homem atencioso, que me trate bem, etc. Mas ela vai ler Cretino Irresistível. Eu adoro conversar com você, cara. Cinza, sabe? A gente sempre... Ou senão você vê o garoto assim, não, mas eu sou um cara do bem, eu sou bonzinho e tudo mais. Aí você vai lá ver ele jogando videogame e ele tá matando um monte de gente, sabe? Tipo, jogando Counter-Strike, ou senão jogando... Fortnite, ou se não aquele Grand Theft Auto, sabe? Você vê coisas assim que você pode fazer naquele mundo que é o inconsciente da pessoa, né? Ela imagina fazer tudo aquilo, só que você vê na vida real, entre aspas, que é essa daqui, as pessoas, elas estão, tipo, meio zumbificadas, né? E aí eu digo isso, inclusive, eu e você, a gente tá nesse meio, mas pra gente sair desse Matrix, é ter consciência que estamos zumbificados. E é uma vida em sociedade também, né, cara? A gente tem fica complicado a gente também sair e viver totalmente na nossa biologia, porque eu vou entrar num outro ponto aqui, por exemplo, que ele fala na última... Eu estou sempre tentando fazer as ligações com esse livro também, para a gente não perder... Sim, claro. Não, mas acho que tem a ver, porque as pessoas estão no automático. Quando elas vão consumir os seus hábitos, elas não estão pensando. E essa frase do Carl Jung, fazer o inconsciente consciente, assim, quando você lê Power of Habit, o primeiro, né? Você lê o Power of Habit, você fala, nossa, que livro do cara... Não tinha parado para pensar isso. Você lê ele de novo, depois de 5 anos, você fala, não, mas então com todas as coisas que você já leu também sobre que a gente não tem... que a gente não tem controle da nossa própria vida, e a gente vai percebendo isso, e mais controle a gente vai ganhando, percebendo que a gente não tem controle, que é um paradoxo, a gente vai percebendo o quanto que o Power of Habit é senso comum já, né? Tipo, enfim, você ia falar você ia ligar com... Que ele fala muito que a gente vai sempre pelo caminho mais fácil, e que a gente sabe que o mais difícil, tem uma frase que eu gosto muito desse livro, o custo do nosso hábito bom vem no futuro, é pago agora. O custo do nosso hábito bom é pago no presente. E o custo do nosso hábito futuro é pago... desculpa, vamos lá. O custo do hábito bom é pago no presente. O custo do hábito ruim é pago no futuro. Sabe da questão de que a gente tem que fazer sacrifícios no curto prazo. Isso é sabível. Mas a gente vai sempre pelo caminho do mínimo esforço. A gente vai sempre no automático. Por que a gente evita de fazer esses pensamentos? Por que a gente fica zumbificado? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Ele cita o Marshmallow Test nesse livro? Porque tem todos os livros que a gente lê sobre isso citam o Marshmallow Test. Então não sei mais se ele cita, porque já é um... Eu acho que especificamente... o Marshmallow Test. Eu acho que nem o James Clear aguenta mais ver o Marshmallow Test. mas sabe, tem uma coisa muito curiosa do Marshmallow Test, que é um livro muito recente, que é o Algorithms to Live By, né? Tá. Sabe aqui no grupo. Algorithms to Live By, que falaram uma coisa, teve um plot twist no Marshmallow Test. Que era sim, claro, as crianças que postpone, né, a gratificação were more successful, etc. Mas fizeram um novo estudo do Marshmallow Test, que era, cara, agora eu esqueci, mas que era uma coisa que eles foram... Cara, agora eu esqueci. Vamos dar uma de Joe Rogan aqui, vamos pesquisar esse negócio aqui então. Não, mas no Algorithms to Live By ele tinha falado uma coisa muito interessante que eu não tinha parado para pensar sobre o exame do Marshmallow Test. Que era... Marshmallow Test. Vamos ver aqui. Como que era? Foi revisitado o estudo. Agora esqueci, agora não lembro. Mas a minha pergunta é, ele cita no Marshmallow Test ou no... Cara, eu não me lembro. Deixa eu tô aqui, ó.
And then apply the analysis that I found more convincing. Não é um teste da capacidade inata das crianças. É um teste baseado deixa eu ver, nos priors bayesianos. When does it make perfect sense to... Deixa eu ver. When does it make perfect sense to eat the marshmallow immediately instead of waiting for a reward? When their past experience tells them that adults are unreliable, can't be trusted, disappear from... Olha que legal. Eu entendi qual que é a sacada dele aqui. Marco. Ele dá um outro plot twist, que ele fala que um dos motivos para a criança comer rápido o marshmallow é que ela não acredita no adulto. É que a experiência dela falou que os adultos não são confiáveis e que ele vai estar aqui, daqui a pouco ele vai sumir, ele vai abandonar ela não é amada. Mas aonde você leu isso? Onde tá? Tá no James Clear? Não, cara, eu escrevi no Google Algorithms to Live By Marshmallow Test. É isso. E aí saiu aqui. Não, mas é exatamente isso. Assim, isso era um plot twist que era se o adulto é confiável, aí ela vai esperar mais. Mas se o adulto não for confiável, você não tem aquele respaldo, você vai comer o marshmallow agora, porque você não vai saber se o segundo marshmallow vai chegar realmente, de fato. Então, o que a gente pode aprender com isso é que a gente precisa de um respaldo também para saber que a gente consegue prever o futuro, né? E também porque a gente precisa de religião. A religião te dá uma segurança que o futuro é estável e aí makes it more trustworthy between people. As pessoas são mais confiáveis, aí você tem mais futuro. Aqui a gente pode juntar isso com o James Clear do Atomic Habits, é que confiança no environment, se você tem confiança no environment, enfim, não sei se eu estou juntando direito isso. Eu acho que entra um pouco da sua experiência passada. Se você viveu, se você tem as crenças de que o mundo é um lugar onde você não está sob ameaça, onde você tem a capacidade de escrever a tua história, onde você afeta, você é um agente que muda o mundo, eu acho que aí você é uma pessoa que confia mais. Se você acha que você é uma vítima, se você tem aquela mentalidade que tá todo mundo querendo te pegar, passar a perna e tudo mais, eu acho que aí você vai comer na hora o marshmallow ao invés de esperar mais para frente. Isso é um baita de um plot twist, eu achei, no Algorithms to Live By. E mudou para mim a perspectiva do Marshmallow Test. Exatamente isso. Se os adultos forem confiáveis, você vai ter mais confiabilidade no futuro e você vai esperar pelo marshmallow. Isso é uma questão da ansiedade. Por que as pessoas são tão ansiosas? Porque acho que não tem respaldo. Elas não conseguem ter definição. There's no meaning, né? A gente vive na sociedade sem Deus hoje. Então, as pessoas elas são ansiosas e a gente tem uma abundância de comida também ao mesmo tempo. Uma futura conversa que a gente vai ter que ter vai ter que ser sobre o livro do Jonathan Haidt, The Righteous Mind. Essa vai maravilhoso, né? Vai ter que rolar uma conversa sobre esse livro, porque... É um livro denso, né? Esse eu ainda nem comecei. Eu vou ler quando eu voltar para o Brasil. Eu pensei que você estava lendo, você está falando... Você estava de boca aberta. Eu já ouvi tanto falar desse livro, cara. Você falou, meu coach falou, eu já li trechos dele, vários outros, então acho que esse vai ser um próximo, com certeza. A gente está aqui já quase nos 40 minutos de podcast rolando aí. Eu acho que vale a pena a gente voltar um pouco, só falar das bases dos hábitos, mas como sempre, eu acho que os papos vão ser assim, Marco. A gente começa falando de uma coisa, abre, porque a coisa boa é essa. A coisa boa é a gente linkar em coisas que a gente leu, coisas antigas, experiências da nossa vida, e ver aqui, vamos ver no que dá. A gente faz esse papo aí uma vez a cada 15 dias, esse aqui é um teste, uma vez a cada 15, uma vez a cada mês, dependendo da nossa disponibilidade aqui, e aí a gente vê no que dá. Vamos voltar só um pouquinho para a gente fazer, que são as ideias do autor com relação aos hábitos mesmo. Então, na primeira, que é o notar o hábito, notar o começo da rotina, né, do hábito. Se é uma coisa boa,
ele fala para a gente fazer isso óbvio, tornar isso óbvio. Então, a gente pode pegar isso e colocar um exemplo, 2 exemplos, e aí a gente vai no positivo e no negativo. Positivo e negativo. O que você acha? O que eu acho? Não, o que você acha? Vamos fazer dessa forma? Vamos, cada um dos... Eu vou selecionar uns hábitos aqui pra gente. Por exemplo, telefone. Pegar o telefone assim que a gente acorda. Como é que a gente faz... Se bem que esse é um hábito ruim, né? Meditar assim que a gente acorda. Como é que a gente faz esse hábito ser positivo? Esse hábito, a gente notar ele de forma óbvia. Acordar e meditar logo, tipo, take 3 deep breaths, né? Primeira coisa. Mas como a gente pode fazer esse hábito? A gente pode notar ele antes de você dormir, escrever que você escreve no notepad do teu lado que você vai meditar. Ou senão você coloca é uma coisa unusual, né? Porque o cérebro, ele gosta de familiaridade, de coisas que são familiares. E things that stand out, como fala stand out em português? Que se destacam. Coisas que se destacam da tua realidade, elas te lembram de alguma coisa. Então, se você colocar, por exemplo, você coloca um mouse, vamos dizer, que é uma coisa que escapa da familiaridade, do lado no teu nightstand, e coloca assim, desse jeito, né, de ponta cabeça, ele vai te lembrar, logo de seguida, antes de você olhar o celular, que você tem que meditar. Interessante, eu gostei dessa. Né, porque o cérebro, ele só lembra, especialmente no começo do dia, porque aí você está totalmente no automático, você é um bicho, né? Eu e você, todo mundo que está ouvindo também é um bicho quando a gente acorda. A gente está me xingando aqui na frente de todo mundo. A gente está no cérebro reptiliano, né? E a coisa é que se você colocar o mouse, uma coisa que é unusual, você pode colocar sei lá, qualquer objeto que seja, que você está acostumado a ver ele de algum jeito, você coloca ele de ponta cabeça e te lembra que você tem que meditar logo em seguida. Se você fizer isso durante 30 dias, você vai ter um hábito novo. É isso, colocar o telefone em outro ambiente. Também tem isso. Você deixar a porta trancada com a chave embaixo do teu móvel de meditação, ou embaixo do tapete, que você só sai se você meditar, que você vai ter Make it difficult, né? Make it difficult. Então, você tem algumas coisas. Então, o make it obvious é meio isso. Aí, por exemplo, se você quiser ir fazer exercício, você vai deixar a tua roupa separada na noite anterior. Se você quiser tomar remédio, você vai deixar um remédio do lado de um copo de água. Fazer as coisas óbvias, evidentes. Exato. Aí você tem o make it invisible, que é isso, de tirar o que te atrapalha. Tirar a pilha do controle remoto. Eu não sei. Eu acho que esse acaba sendo mais da resposta, né? Isso da TV, né? Eu não tenho hábito de assistir TV, mas se a pessoa tiver hábito de assistir TV, acho que esconder o controle já te faz ter make it noteworthy, né? Que você te remete, te lembra que você está tentando cortar esse hábito. Exato. Uma das coisas que ele fala também para anotar é você falar o que você está fazendo. Point and calling. Ele fala assim, olha, estou eu aqui de novo jogando videogame. Já estou eu aqui de novo, não sei o quê. Quando você point and call, você cria awareness para o que você está fazendo nesse momento. Ele também tinha falado, antes de você fazer o hábito, na hora, o que ele tinha falado de escrever? Eu acho que o dele era não é o stacking? Ou de fazer manter como é que fala? Fazer a tabela de hábitos lá para você manter se você está fazendo ou não? Não lembro. Talvez. Disso daí outros livros que eu leio também, outros cursos que eu sigo no Great Courses, meio que você vai juntando um mosaico e são todos meio parecidos, similares. Exato. Ele fala do Q, ele fala que você tem um relacionamento com cada objeto também. Isso é uma coisa, que um objeto ele te remete a uma certa emoção. Trigger. Ele trigger. Então, você entender isso também vai ajudar na hora de você entender quais são os sinais que você capta do teu ambiente. E o grupo de amigos que você tem, né? Ele fala muito sobre isso, que a gente é efeito manada, né? Mesmo se a pessoa realmente se acha, não, mas I'm a contrarian. A contrarian, sabe?
Nada a ver. No one is a contrarian de fato. É muito difícil você ser um contrarian. Ele fala que você tem que mudar seus amigos. Se você quer ter stop hanging out with smokers. Se você quer parar de fumar. Se você quer parar de beber, stop hanging out with drinkers. Se você quer ter hábitos melhores como exercício físico, vai se matricula. Ele já fala logo em seguida, paga o curso de yoga, sabe? Ao invés de você falar, eu vou fazer yoga, tipo, coloca a data no dia que você vou fazer yoga, já paga logo em seguida para você criar esse hábito. Meio que te forçar a fazer isso, né? E você fazendo amizades com aquele grupo, você vai ter um habit stacking, né? Que você vai te remeter a outros hábitos positivos também com esse grupo, né? Se você, nosso grupo, a gente gosta de ler, né? Então a probabilidade de que a gente vai continuar lendo e a gente vai continuar comprando livros e trocando ideias vai aumentar, né? Isso que você falou é exato. Tem uma coisa que ele fala aqui dos grupos também. Quem que a gente imita? Eu lembro que a gente imita os próximos, a gente imita os de sucesso e tem mais um também aqui, eu achei. É isso aí. A gente costuma imitar os próximos, a maioria e os poderosos. Então a gente pode, só de saber que a gente tem essa tendência, a gente já consegue ou mudar com quem a gente convive ou mudar as coisas às quais a gente é exposto. E o Val Noah Harari, no terceiro livro dele, que não é tão bom quanto o primeiro e o segundo, mas ele fala que ele percebeu que as pessoas que são que realmente se dizem que elas não que elas pensam por si próprias, né, ou demonstram isso, são as mais influenciáveis, né? São as mais clueless. Né? Exactly. E acho que ter consciência que você é influenciado pelo teu meio, influenciado pelas pessoas que você convive, né? Isso te dá um pouco de conforto também. Eu conheço um cara que é bastante arrogante e ele, enfim, ele se junta com pessoas que assim, elas para ele se sentir inteligente, sabe? Para ele, porque elas, tipo, they're beneath him, e ele se sente mais inteligente. Isso mostra um pouco do teu meio, né? Mostra. Enfim. Isso é entrando um pouco, vamos sair um pouquinho do livro aqui, e volta pro craving depois, pro desejo. Tem um, que eu já te falei, acho, tem um amigo meu nos Estados Unidos estava fazendo uma tese uma vez na faculdade sobre tipos de homem. Era na época de pick-up artists, na época de todo aquele negócio que tinha. E ele falava que ele deu 4 notas para os homens. Nota 6, nota 7, nota 8, nota 9. E aí depois a gente tinha falado nota 10. E aí ele separou por atitudes de cada um desses homens a nota de que eles teriam, muito por conta de mulher, mas também por conta de nota dada por outros homens que conviveriam ou não com esse outro cara. Então, o 6, ele começou do 6, porque abaixo de 6 meio que não interessa, é tudo ruim. E aí o 6 é aquele cara que você lê na testa dele assim, por favor, goste de mim. O que eu posso fazer para que você goste de mim? Nice guy who wants to please. Nice guy who wants to please. O 7 era aquele cara que ele baixa o valor da outra pessoa. É mais ou menos o que você falou. Alguém vira para ele e fala assim, acabei de comprar um carro, não sei o que. Pô, mas você comprou um carro novo, cara? Assim que sai da concessionária já perde 20% do valor, um negócio horrível. Nada que a outra pessoa faz é suficiente. Então, o primeiro, ele pede valor. Ele pede valor. Me dá, por favor. O segundo abaixa o valor das pessoas para que ele se sinta melhor. Então, você lê na testa dele, você é um bosta. O fixed mindset, né, da Carol Dweck. É para ele se confirmar a sua própria inteligência. Exato. O 8, a nota 8, ele ao invés de baixar o do outro, ele sobe o do próprio. Então, o cara está falando da viagem, eu viajei para não sei onde e tal, não sei o que. O outro, nossa, não.
Isso aí, eu viajei para não sei onde, foi sensacional, eu comprei não sei o quê, eu tenho não sei o quê. Esse é você lê assim, ele fala assim, eu sou demais. Uhum. Ele tá sempre subindo o próprio valor. Aí você tem o 9, que o 9 é o que ele não tem, bom, só voltando pro 8, uma coisa, ele briga pelo valor, o 8. Então o 8 é aquele cara que você vai chegar forte, o cara vai falar, nah, vamos fazer um concurso de quem faz mais flexão. Aquele cara bem... Você leu Tribal Leadership? Cara, li, lá atrás. É fenomenal, né? É o Tribo 3. Cara. É tipo... muito bom. É o cara que fala, tipo, I am great, né? And you're not. And you're not, exatamente. Fala. Quer completar mais ou não? Não, fala. Mas é isso, É esse negócio. Eu sou o cara que importa, você não tá bom para fazer parte desse grupo aqui, a não ser que você passe nesse teste aqui. E o 9, aí já entra um pouco, o 9 é o nosso mais plausível de se viver. Que ainda, o 9 já sabe o valor que tem, e ao invés dele brigar ou baixar o valor, ele distribui valor para as pessoas. É agregar, né? Então o 9, você lê na testa assim, você é demais. Não é que é ele. Ele é o cara que fala, que conversa com as pessoas, que anima o dia das pessoas, mas não porque ele quer ser. Não, porque ele simplesmente está bem e ele fala porque o mundo precisa dessas coisas, ele está disposto a dar porque ele compartilha. Ele sabe que o valor tem que ser compartilhado, porque aí ele fica maior, não está perdendo se ele dá. Ele tem consciência que ele vive numa comunidade, que ele vive num organismo e que tudo tem um efeito bumerangue, né? Exatamente. Eventualmente, assim, se você ajuda a agregar valor para a vida da outra pessoa, de algum jeito vai ter uma reverberação positiva, né? Pode parecer New Age, hippie, o que eu estou falando agora, mas assim, se você tiver realmente essa consciência realmente sobre isso que você está falando de agregar valor, e tem um efeito bumerangue, de algum jeito ou de outro, e não ego, que nem você falou, ego stacking, né? Tipo, who's better? I'm better. É isso aí. Cara, perda de tempo. E aí o 10, que ele fala, apesar do cara não ser muito religioso, ele coloca que é como exemplo Jesus. Uhum. Ele não faz nenhuma acepção de pessoas. Todo mundo tem o seu valor. Ele não vê diferença de valor aqui, então vou andar com esse aqui, porque não, vou andar com esse aqui. Né? Ele simplesmente vê todo mundo igual, ele conversa do faxineiro pro presidente, para não sei o que, da mesma forma, tranquilo. Que é uma coisa que muito, muito difícil da gente conseguir, de fato, entender e viver. Mas, enfim, você falou do negócio de... Mas acho que a gente precisa passar por muitas jornadas de herói também para, tipo, para chegar nesse nível, porque acho que não dá para fazer, não dá para, tem que ser uma coisa meio, tem que, experience, né? And the right type of experience. Porque a gente com 30 e poucos anos, it would be too pretentious to think that we can do that. É isso mesmo. Acho que I think it's just with experience and skills and not thinking about it, but not senão parece forçado, né? Que é a diferença de saber e viver, né? A gente os livros aqui, tudo que a gente faz é querer aprender, querer tentar acelerar um pouco mais esse processo, né? E eu acho que eu adicionaria um desses níveis. Acho que tem um certo momento, we are cursed with the curse of knowledge, né? E a gente não consegue explicar para outra pessoa, assim, algumas vezes eu caio muito nisso, onde eu falo logo em seguida uma coisa que, tipo, pega a pessoa totalmente despercebida e que, tipo, eu já estou na página 300 curse of knowledge. Mas outro dia eu falei uma coisa muito proibida, eu falei não vou falar, é muito ridículo. Esquece. Tá, vamos pular essa daqui, fica para mim no off. Essa daqui eu vou ouvir no off. Mas é isso daí, cara. Sempre que fala do Curse of Knowledge, eu lembro do episódio dos Simpsons. Que o Homer recebe uma droga, ele vira o homem mais inteligente do mundo e ele se sente tão mal, mas tão mal, que ele usa toda a inteligência dele para construir uma droga que faz ele voltar a ser exatamente quem ele era. É o ignorance is bliss do negócio, meio que a história gira em torno de... É o ciclo. Mas isso, sabe, isso me lembra do que você falou.
acho que tem uma sabedoria no nível de Cristo, né, que você falou, mas chega um momento onde ela reverbera e cria realmente o catolicismo, cria a religião e cria uma estabilidade religiosa na Europa, mas aí depois o ciclo se fecha quando você tem o cara que é muito bonzinho, tipo people pleaser, e ele confunde em ser forte com o que o Nietzsche fala, né? As pessoas, elas confundem assim a fraqueza com a força, né? Ela adere ao catolicismo, ao querer ajudar o mais fraco, porque ela se vê como fraca também. Então, uma maneira de manipular. Enfim, você me lembra que você falou do ciclo se fecha, né? É isso mesmo. Que aí você para de tentar. É muito bom numa esfera macro, mas no micro você para de tentar. Aí você para de tentar. Que é, assim, a gente não precisa de muita coisa que a gente acha que precisa. Mas aí vem aquela coisa do hope. Eu não sei se você chegou a ler já o novo livro do Mark Manson, que ele fala se é bom a gente ter esperança ou não. A esperança lá, ele acaba com a esperança no livro. Porque a esperança é horrível porque faz com que a gente não esteja contente e satisfeito com a forma como as coisas são. E que foi a esperança que motivou o nazismo. A esperança que motivou o nazismo? Motivou o nazismo. A esperança de uma raça ariana, de não sei o quê. Então, faith, né? Fé. Fé, mas a fé também está dentro. Sim, também está dentro. Mas, bom, enfim, acho que estamos bem para futuros papos ali sobre essa área. E essa fé dessa raça pura, hoje a gente sabe que ela não existe, né? Porque mais você se multiplica entre primos, mais defeitos genéticos você vai ter. Pois é. Bom, a ideia dele lá é se a gente vai querer, se a gente não abre mão de querer mudar quando a gente aceita as coisas como estão. Acho que essa é a mudança, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Do nazismo? Da aceitação. Se a gente aceitar as coisas como elas são, a gente vai querer que as coisas mudem mesmo assim? Vai diminuir a nossa motivação? Ou a gente não aceita e por isso a gente quer mudar e por isso que a gente faz as coisas. Aquele livro fala bastante desse assunto. É um paradoxo. É um paradoxo, exato. Vamos voltar pro livro? Mas a vida é feita de paradoxos, no sentido que, por exemplo, a gente estava falando rapidinho do nazismo, assim, se você só se multiplicar entre primos, você danifica teu corpo genético. Mas o paradoxo é que as pessoas, por natureza, elas gostam de estar e conviver com pessoas que são como elas. E que são who share the same bloodline também. Conscientemente, as pessoas gostam de estar com primos e pessoas que acreditam na mesma história que elas acreditam. Mas isso para fortalecer o grupo, né? Mas a longo termo, isso te enfraquece. Então, você precisa... É que nem o Jordan Peterson fala, os muros, eles te ajudam. Você cria um consenso. A separação do eles e você te cria um consenso, uma história. E você sabe onde you have meaning, você sabe a direção que você vai, mas ao longo termo isso cria um corpo frágil. Você precisa daquela danificação, você precisa do exterior, do alien, do estrangeiro para fortalecer teu bloodline também. Isso cria antifragilidade. Mas o paradoxo é que você gosta de estar com familiares, pessoas que são da tua tribo. Mas tem um livro chamado War Before Civilization. A gente estava constantemente em guerra entre tribos. Então, a gente se fortalece entre primos para fazer justamente a guerra contra o exterior. E aí a gente se multiplica com o exterior, o estrangeiro. Enfim, era um paradoxo que eu estava querendo dizer. Que é mais um daqueles negócios que a gente vai pelo caminho mais fácil. A gente tem isso como... A gente quer sempre ficar com as pessoas mais próximas, ou a gente vai ficar e a gente não sabe o que acontece, não tem contato com pontos de vista diferentes. Mas assim que a gente vai com pontos de vista diferentes, estrangeiros, a gente tem que fazer um esforço, e a gente não gosta do esforço. We want the least resistance, né? E requer esforço você ver a perspectiva do outro, da cultura do outro, e as pessoas não gostam de fazer esse esforço. Ou a gente faz isso na porrada mesmo. E hoje a gente tem a rede social ali que dá de bandeja tudo que você acredita, a rede social e a internet dá. Você chegou a assistir já, é a tua cara, assistir o documentário da Terra Plana? Não. Você já assistiu, cara? Meu,
É As pessoas que acreditam nisso. Impressionante, cara. Tá no Netflix esse negócio, um documentário falando sobre pessoas que realmente acreditam que a Terra é plana. Mas tem que ter empatia por elas, né? Porque elas devem ter alguma perspectiva. Eu não estou falando que a perspectiva é certa, obviamente. Não, lógico, mas lógico. Elas são psicóticas. Você tem que realmente levar o negócio... Não, é muito interessante, é muito bem feito o documentário, assim, tal. Você demora para entender muito bem que o cara o cara que fez o documentário, ele não coloca de fato a visão dele. Ele vai entrevistando pessoas do negócio da Terra plana, e o legal é que eles fazem 2 testes. E aí você vê o viés das pessoas que creem nisso, né? Que leva a ver os ismos, chama os ismos da vida ali. E eles fazem 2 testes, e aí nenhum dos 2 dá o que tinha que dar para a Terra ser plana. E aí eles falam, a gente está tentando entender por que deu isso, por que isso, esse não é um teste justificável para provar que a Terra é plana, ao invés de aceitar o fato. É bem interessante, cara. Vale a pena como estudo de... Eu vou ver. E você fala que é bem misterioso, pelo visto, assim, no sentido que ele te envolve, né? Ele envolve. É muito legal. E, bom, vamos dar só uma volta aqui. Já passou de horário aqui que a gente tem. Mas com certeza o que a gente falou, que a gente saiu um pouco do livro, tem a ver com o livro de um jeito ou de outro. Com certeza. Tem a ver com conhecimento em geral sempre. Que é o prazer de conversar aqui com o Marco. Idem, mesma coisa com você, cara. Porra, cara, demorou pra gente gravar esse negócio, né? Tem que fazer. Vamos lá, craving. Aí vem, que é o desejo. Segunda etapa. A primeira é o sinal. Então, a primeira etapa é de você ou fazer com que o sinal seja mais fácil de ver ou mais difícil de ver. A segunda etapa é o desejo. Então, como é que você faz isso ser mais atraente ou menos atraente para que você queira ou não fazer o que você quer. Aí entra, por exemplo, para fazer uma coisa atraente, uma das coisas que ele fala é ler sobre o assunto. Se você acha que está fumando e quer parar de fumar, leia bastante sobre o assunto, os malefícios do cigarro, você vai fazer isso ficar muito não atraente para você. Mas ele também tinha falado que colocar imagens de pessoas morrendo de câncer ou de doenças em cigarette packs, como fala? Packs também, de cigarro. em caixinhas, né? Nas caixinhas de cigarro, criava um efeito contrário, né? Porque você via aquilo e você ficava mais ansioso e te dava um trigger de fumar. Exatamente. E aí causava mais ansiedade que te fazia você fumar ainda mais. Então, tinha voltar na questão do triggering. Mas e tem uma recompensa no final. Eu me lembro atrás no começo onde eu me dava uma recompensa, tipo um chocolate, alguma coisa por ter feito isso bem, né? Uma recompensa palpável. Uma das coisas, aquilo que a gente está falando do grupo, é nessa daqui. Make it attractive ou inattractive depende muito do grupo, se é atraente ou não. Das pessoas que você convive. Então, se você está num grupo de esportistas, se você se inscreve num grupo de yoga, num grupo de triatletas e tudo mais, você vai começar a fazer as atitudes dele, e pelo menos se não começar, as atitudes desse grupo vão ficar mais atraentes para você, vão piscar mais no teu radar, você vai começar a fazer, e as não atraentes vão sair. Isso que você falou, ia ficar mais atraentes assim que você... os hábitos dessas pessoas do teu redor. Você sabia que fizeram estudos que, tipo, numa sala de aula, durante o semestre, durante o ano, fizeram estudos com as pessoas que estavam dentro da sala para julgar a beleza das pessoas na sala. No final do ano, as pessoas eram consideradas mais bonitas, os teus colegas, porque o teu cérebro gosta de familiaridade. Então, mais você convive com aquelas pessoas, mais elas ficam atraentes à tua perspectiva. Assim, no começo do ano você pode falar, essa menina ou esse garoto é 6 sobre 10, né? É tipo, você pergunta para um monte de mulheres, esse garoto é 6 sobre 10, ou 7 sobre 10. No final do ano, eles se convergem 8 sobre 10. A questão é, o cérebro gosta de familiaridade, ele é atraído pela familiaridade. Então, que nem você falou assim, você vai convivendo com pessoas de yoga,
de repente yoga começa a ficar mais atraente, e aí tem um efeito cascata, né? Outras coisas, ser vegetariano é mais atraente. Isso ou você começa que os atores de Hollywood geralmente têm casos com as atrizes com as quais eles gravam filmes? Com certeza também, né? Mas sim, exatamente, com certeza. Aí entra todo aquele negócio de alfa, aí tem tudo uma... também, Mas acho que isso aí é um papo para futuros. A gente vai colocar um foco específico em alfas e homens. Mas isso vai acontecer ao decorrer, a gente vai falando, porque isso é uma coisa que já está no inconsciente coletivo. Exato. Bom, pelo menos no nosso grupo, né? Eu tô vendo mais aqui, ó, para você arrumar mais ainda no 2, ele fala exercício. Você mudar a associação na tua cabeça para transformar uma coisa de não atraente para atraente, de exercício, por exemplo. Ao invés de você imaginar que é desafiador e que acaba com a sua energia, você pode falar que é uma forma de você ficar ainda mais forte, ainda mais resistente. Só isso você já muda, a associação já deixa mais atraente na tua percepção. Dinheiro, ao invés de você não gastar, não ter o que você quer agora, você está aumentando o seu poder de compra futuro. Uhum. Então, isso é uma outra coisa de você arrumar na cabeça aqui para poder dar certo. Era nesse livro que ele tinha falado que, tipo, cada vez, quando você faz tinha um casal que, cada vez que eles estavam pensando em jantar fora, eles se olhavam, pensavam sobre o hábito de jantar fora e guardavam $50 de lado e colocavam numa poupança. E depois eles, no final do ano, eles iam para uma viagem para a França. Eu acho que era nesse, eu não lembro exatamente onde, mas eu acho que era nesse livro, sim. Acho que sim, né? Isso é exemplo perfeito, no sentido que o que você prefere mais? Uma viagem na França, comer fora? Comer fora todo fim de semana ou uma viagem fora no final do ano? O que é mais memorável? O que vai te fazer melhor? Mais um jantar rotineiro ou uma viagem? Fora que quando você janta, eu estava falando aqui com o Marco no começo, acabei de voltar, cheguei literalmente ontem aqui de uma viagem de 15 dias, tomando vinho todo dia. Mas você está onde agora? Você está em Miami? Agora estou em Miami. Eu estava em São Francisco, desci a costa oeste. E aí passei mal. Depois de 10 dias bebendo vinho todo dia, comendo em restaurante, a gente tenta comer bem, mas a gente vai em restaurante que tem menu, um ou outro tem menu de degustação, aquelas coisas lá, a gente meio que deixa para viver experiências diferentes. Passei mal. Não dá. Meu hábito quebrou, meus hábitos quebraram totalmente. Porque a gente gosta de familiaridade. A gente gosta de coisas que são familiares. Se você vê tantas coisas que são diferentes, teu cérebro tem um tilt num certo momento. Nossa, fazia coisa de, sei lá, mais de 10 anos que eu não passava mal. Dessa vez não resisti. Mas é bom fazer isso de vez em quando, né? Olha, eu vou te falar que viu? Até pra gente dar mais valor ainda aos hábitos. A rotina. Chegou uma hora que eu não via a hora de poder comer uma comida cozinhada em casa. Hotel. Você fala, gente... Eu e a Thalita, na lua de mel, a gente foi para Alemanha, para esse leste europeu, né? Depois chegou um certo momento, eu não queria mais comer chucrute, não queria mais comer salsicha, era só isso o tempo todo. Pois é, quando você chega é maravilhoso, né? É maravilhoso. Ou senão, quando depois de 2 anos, um ano se passa e você olha para trás, olha para as fotos, nossa, e eu tava reclamando da salsicha, do chucrute. É isso mesmo, cara. A sensação é exatamente essa. Aí entra aquele negócio, a gente nunca tá satisfeito, ou não, também. Porque tá viajando querendo estar trabalhando, tá trabalhando querendo estar viajando. Aí vai um pouco de fase, vai um pouco de cada um. Mas a questão de comida, para mim, é muito óbvio. É bom variar, mas é bom visitar rápido. Depois já volta. Mas isso lembra, no Power of Habit, o Duhigg, ele falava que se você quer mudar um hábito também, quando você vai viajar, é um excelente momento para você se transformar. Isso está aqui também. É muito mais fácil você mudar, você criar um hábito novo, num ambiente novo, do que você mudar um hábito que já existe. Então, a ideia do Duhigg é você substituir o hábito, né? Você não consegue cancelar. No Duhigg ele fala para você, através da Q, você montar uma routine reward, lá, um response reward diferente
do que você tinha antes, porque cancelar um hábito é impossível, praticamente impossível. Eu quis voltar para esse livro também, porque voltando para o Brasil, eu vou morar num apartamento novo com a minha esposa, acabou de... Você tá a par aí, né? A gente está fazendo a reforma. Uhum. E, cara, vou criar os hábitos do zero. Então vai ser um momento de recriação, né? E ter consciência que o teu environment molds you, né? Exatamente. Isso lembra que... Você sabe que à noite a partir das 9h30, 10 horas da noite, eu tenho um playlist, né? E você tem as velas também, né? Isso a gente, por causa do Nico, agora a gente parou um pouco das velas, questão de perigo e tudo mais. Mas senão a gente tem... Senão, a música, o playlist, eu começo às 9h30, 10 horas, eu tenho um playlist para cada ano. E aí, toda noite eu coloco a mesma música. Isso já automaticamente, teu cérebro se prepara, it molds you, né? Triggers you para você começar a dormir. Aí o que é legal no teu apartamento novo, você pode estruturar teu apartamento para você be primed for positive and powerful habits. É isso mesmo. Essa vai ser a ideia, cara. Principalmente o AM e PM, né? Principalmente de manhã e à noite, no bloco da, sei lá, 1 hora, 2 horas, assim que você acorda, ou 1 hora, 2 horas antes de você dormir. E esses são os momentos que você está geralmente com um pouco mais de controle nas suas escolhas do que o bloco do meio do dia, que pode vir a ser caótico, dependendo da situação. Vou fazer isso, aí eu vou compartilhar aqui também em algum papo como é que tá indo os meus testes. Aqui. Os testes de quê? De implementação de hábito novo, rotina nova. Cara, a resposta, aí vem do Make It Easy, de você fazer, aí a resposta é de fato a ação que a gente tem do negócio. Eu acho que quer dar algum exemplo aí de ação. Make It Easy? Do Make It Easy. E aí você tem a lei do mínimo esforço, basicamente. Então, Make It Easy ou Make It Hard. Você vai, para meditar, você pode deixar deixa o aplicativo na tela do celular, ou deixa uma vela separada. É que eu medito no yoga, né? Que era muito difícil eu poder meditar, porque requer willpower, né? A gente está sempre... A gente está fazendo coisas, mas quando eu vou pro yoga, que é praticamente todo dia, tem um momento ali para meditar. Então, para mim, that was a method to make it easy, né? Um método. O seu kill já está lá, já é o yoga. O seu primeiro, você stack. Você fez vários hábitos dentro de um, né? Que já tá lá. Que eu também medito na sauna também. Na sauna é um momento para, tipo, especialmente nos dias que eu estou estudando, que eu estou lendo, a sauna é um trigger para meditar. Tá, isso. Agora, não sei, mas é que você está falando de make it easy, né? Tipo, make it easy que você falou, você tem que tomar um remédio, você tem que colocar o remédio logo visível, né? É relativamente óbvio. Um exemplo seria isso, antes, muito tempo atrás, eu não tinha tendência a beber tanta água, né? Só que quando eu chego no escritório, isso aqui já está preenchido para mim. Então, tipo, e o copo já está pronto. E eu sei que no final do dia eu tenho que terminar isso daqui e mais 2 garrafas. Isso é um deles. Isso é uma maneira de fazer o negócio ser fácil, né? Manter água em vários ambientes da tua casa. Coisas dessa forma ajudam também. É meio óbvio, e fazer difícil também. É que vai muito de pessoa para pessoa e de hábitos de cada um. A parte do controle remoto é um deles. A parte de ele cita como exemplo de dificuldade, para make it difficult. Ele cita que o assistente dele, é que toda segunda ela troca as senhas dele de social media, do Facebook, do Instagram, e ele não consegue ver durante o fim de semana inteiro, alguma coisa assim. Aí ela dá para ele a senha a sexta-feira ou terça, alguma coisa assim, e ele não tem controle sobre a senha, é ela que tem controle. Isso é uma maneira de fazer o negócio ser difícil. Isso tem um outro que ele fala de um escritor que gostava muito de sair e encontrar com as pessoas, e aí ele falou para assistente dele trancar as roupas dele de sair num armário. Ele não teve acesso, e aí foi o único jeito que ele pôde sentar e escrever o livro. Só tinha roupa suja e roupa ruim
Ele não podia encontrar com as pessoas. Uma outra forma, um outro exemplo aqui do livro que ele dá. Não lembro se tá não, acho que não tá nesse livro, tem outro livro, mas tem a escritora do Harry Potter, a J.K. Rowling, ela para escrever o último livro, que ela estava procrastinating, ela se fechou num hotel, tipo, 5 estrelas, que pagava $1.000 por dia, e isso forçava ela, tipo, bom, já que eu tô gastando $1.000 por dia, eu vou escrever esse livro, né? Teve o cara que comprou a viagem para o Japão e volta também. O cara escreveu, é famoso. Onde que dá isso? Eu não lembro, cara, mas tem essa história do cara do Japão foi famosa também. Não, isso é loucura, cara. Imagina, o cara comprou e escreveu no avião, ida e volta. Só comprou para isso também. Gastou dinheiro, criou uma coisa para forçar ele, né? Forçar ele a fazer. Mas a gente está falando de hábitos aqui, é uma maneira de... mas aí fala. O hábito de escrever, né? Acho que aí entra cada um. Aqui esse foi de uma vez, né? E essa daí também. Aqui ele fala de habit shaping. Então, coisas que aí o 2-minute rule, que é para você colocar, para fazer ele fácil, você diminui a dificuldade do primeiro passo dele. Então, fazendo ele bem devagarzinho, né? Bem pequenininho. Isso está no Kaizen Way, sabe o Kaizen Way? Eu sei o que é, mas eu não li, cara, o Kaizen Way. Que o Kaizen Way eu cheguei nele por causa do Art of Manliness. Tá. Ele estava no podcast. É isso mesmo. E o livro dele é muito bom. Agora esqueci o nome do autor, mas é chamado Kaizen Way. E uma maneira de você criar um bom hábito, por exemplo, é você se fazer uma pergunta, né? E aí teu inconsciente ele vai formular uma resposta. Como que eu posso implementar mais exercício físico durante o dia, mesmo se for 10 minutos, né? Se você se fizer essa pergunta, o teu inconsciente já começa a se formular uma resposta. Se você chegar no escritório e o teu vizinho de lado pergunta para você todo dia qual é o tom qual é a cor do carro no que você estacionou, o carro do vizinho, qual é a cor. E se todo dia o cara vai te perguntar isso, no terceiro dia você vai olhar, tipo, é vermelha, e você vai responder, é vermelha. Então, assim, inconscientemente vai fazer você criar novos hábitos. Não está nesse livro do Clear, do James Clear, mas está nesse do Kaizen Way. E no Kaizen Way ele fala também que primeiros passos, né? Se você não tem a habitude de você ir para treinar, ir para academia, todo dia, às 5 horas, 6 horas, no dia que você simplesmente coloca roupa de academia. E isso já é o primeiro passo. Você coloca a roupa, that's it. Ou você coloca o tênis. E não vai para academia, só faz isso. E daqui uma semana ou daqui 2 semanas, você Abre a porta. Abre a porta, sai para fora de casa. Você vai para academia, você fica olhando a academia 5 minutos, você fica lá olhando e você fica lá. E você volta para casa. Então, tipo pequenos passos, né? Que podem ir criando um hábito maior, né? Esse exemplo é o que ele coloca aqui. Fase 1, coloque roupa de exercício. Fase 2, pise fora de casa. That's it, sabe? Tente caminhar um pouco. Fase 3, vá até a academia, exercite-se por 5 minutos e saia. Fase 4, faça todos os anteriores, né? Exercite-se por 15 minutos, pelo menos uma vez por semana. Eu pelo menos, eu quero ter um hábito maior de escrever, né? Eu não estou escrevendo tanto quanto eu poderia. Então, o que eu poderia desenvolver é simplesmente escrever um parágrafo, ou tipo 2 frases por dia. That's it. E já eu me torno um escritor, né? Através desse processo. Se todo dia eu faço isso, escrever uma frase ou 2, mesmo se for uma frase ou 2, todo dia já é um pequeno hábito. Essa é a fase 1. Aí você tem a fase 2, aí você vai fazendo o upgrade, mas você vai montando o hábito a partir da sementinha. Só que é ridículo. A nossa mente, eu vou colocar a minha mente, imagino, a gente não consegue entender que esse pequeno, essa coisa as 100 batidas, pancadas até você quebrar a pedra, é o que faz a diferença para você quebrar a pedra. Parece ridículo você falar, escrever uma frasezinha, escrever nada, e não escrever nada dá na mesma. E aí a gente vai largando. Faz uma diferença. E a gente vai largando. Essa que é a armadilha do negócio. E aí vem a última. Aí vem a última, que é a fazer a recompensa ser satisfatória
ou fazer a recompensa ser não satisfatória. Deixa eu pegar aqui algum dos exemplos que ele dá aqui. A gente falou de tanta coisa que tudo que a gente estava preparado para falar do livro até sumiu da cabeça. Aí entra naquilo que a gente tinha falado antes, de a gente entender que geralmente o custo de um hábito bom é pago no momento e o custo de um hábito ruim a gente paga lá na frente. A gente entender o sacrifício, que pensa em Jordan Peterson, tudo isso, usar as 3 anteriores que vão ajudar a gente a fazer esse hábito, mas o que vai ajudar a gente a manter esse hábito sendo feito é a 4ª, é a recompensa. O sinal, o desejo e a resposta vão ajudar a gente a fazer. Para a gente, de fato, montar um hábito, a gente tem que fazer com que seja satisfatório. A gente tem que ter um sentimento positivo depois de fazer. E aí entra o habit tracking, que esse é de você controlar e medir os seus hábitos, porque isso automaticamente, quando você marca um X, você já tem na hora um sentimento bom. E aí todo mundo cita o Seinfeld nesse, que escrevia uma piada por dia. É verdade, está no livro isso também. Independente se ela for ruim ou boa, tanto faz, ela tem que escrever aquela piada. Isso. E aí isso é uma coisa que geralmente o que mais ajuda é você controlar, tanto se for satisfatório quanto se for não satisfatório. É importante esse processo, porque a gente tem uma tendência a achar que our future self, nosso futuro, o futuro você, ele é mais legal, ele já tem todo esse processo feito, né? Só que você não está implementando ele agora. É aí que, mas a gente tem uma tendência a achar que nosso futuro self é aquele que vai treinar, vai fazer academia. Bom, eu e você, a gente já está fazendo isso porque a gente já passou por essas fases, né? Mas tem um monte de coisa que a gente não está fazendo ainda. Eu mesmo citei de escrever, tem que escrever mais, né? Mas enfim, agora eu estou numa fase de criar o Memory Palace. Eu estou usando mecanismos de Memory Palace, estou levando mais a sério. E realmente funciona. Você já levou a sério esse negócio? Só ali, cara. Nunca levei a sério. Você tinha lido Moonwalking with Einstein, né? Sim. É muito bom, né? Você lê o livro, você usa o Memory Palace, tipo, um dia ou 2, fala, que legal, bacana, e se esquece, né? Eu fiz isso na minha casa anterior. Mas aí, cara, tava lendo esse livro Anatomia de uma História pela 3ª vez, que é do John Truby, que é um dos principais storytelling coach em Hollywood, ou seja, do mundo, né? E a 3ª, 4ª vez que eu tava lendo o livro, eu falei, cara, isso aqui não tá funcionando. Eu vou usar, cara, eu tava assim, vou usar Memory Palace. Eu comecei a usar, cara, eu tô alucinado. Funciona muito bem. Você está guardando objetos tridimensionais ou você está guardando folhas de papel ou escritas de alguma coisa? O que você guarda nos lugares? Não, eu uso espaços geográficos que são muito familiares na minha mente, né? E aí eu linko a informação que eu estou querendo aprender, né? Com algum tipo de elemento, algum tipo de objeto ou pessoa ou coisa que te remete ao que eu estou querendo aprender nesse espaço geográfico. Tá. E aí você anda pelo espaço geográfico e você vai lembrando da informação. Mas leva um pouco de tempo e esforço, porque não é fácil, no começo, principalmente, você realmente criar uma coisa meio unusual, que é inusitada, com o que você está tentando aprender e com o espaço geográfico. Tá, e você usou tudo para montar o seu Memory Palace, você criou do Moonwalking with Einstein ou você pesquisou um pouco mais sobre o assunto? Não, tem um livro tem um livro de um atleta de memória que eu também estou lendo, mas assim que você... É isso, é tipo que nem Moonwalking with Einstein. E também tem, depois que eu li e apresentei Make It Stick, que são métodos científicos comprovados de aprendizado, eles também citaram Moonwalking with Einstein e Memory Palaces, então eu comecei a levar um pouquinho mais a sério isso. Mas funciona, cara. Pô, cara, mais uma coisa para eu anotar aqui. Eu no Memory Palace eu tenho o Dennis Rodman,
sabe o Dennis Rodman? Sei. Jogador de basquete. A Colônia, o ator, ele tá com ele tá vestido de padre católico. Ele tá de católico, sabe? E tá no banheiro da casa dos meus pais, sabe? E do lado tem a Susan Sarandon, e tem o Liam Neeson, e tem o Winston Churchill. Tem o Cristiano Ronaldo também. Eu viajo numa Memory Palace, mas eu lembro das coisas, é impressionante. Caramba, só mais uma coisa, o que você tem guardado lá, geralmente? Porque você pode usar para guardar... Agora, no momento, é esse livro Anatomia de uma História. Tá, e você pretende usar esse Memory Palace como o foco para você guardar a informação do livro. De um livro, aí você vai para outro Memory Palace, outro lugar. Mas é uma forma orgânica, tudo naquele condomínio que eu estou usando. Enfim. Entendi. Pô, mas por que eu estava falando disso? Porque eu estava tentando criar um hábito de escrever e agora estou usando esse hábito de Memory Palace que está sendo muito legal. Só uma outra coisa que ele cita aqui de fazer ficar atrativo e satisfatório é de você ter um parceiro para te cobrar dessas coisas também, né? Que entra muito no ponto de você ter um grupo que te motiva a fazer esse hábito. Então, quando você faz, você tem um parceiro que você fala, pô, eu fiz, pô, não fiz. Aí esse cara vai você vai ter que passar uma vergonha na frente do cara. Por isso que o Alcoholic Anonymous funciona tão bem. Exato. Você vai ter que um monte de pessoas se motivando e se ajudando, né? Exatamente. Marco, eu acho que a gente falou de trocentas coisas. O mínimo que a gente falou foi desse livro, que eu acho que mesmo assim o pessoal deve ter gostado. A gente falou bastante do livro. A gente falou bastante de hábitos. Mas é bom a gente começar. Eu acho que eu não vou nem colocar, eu vou colocar hábitos. Esse livro a gente falou bastante, mas eu vou colocar um papo sobre hábitos aqui. E hábitos e vida, e hábitos e livros. Eu acho que resume bem esse papo. E valeu, cara, pela participação. Aí você quer deixar alguma... Acha que ficou faltando colocar para fora alguma forma marquiana aí de você ou tá tudo certo? Marquiana, valeu. Não, mas achei o papo foi bom, né? A gente... tem que ser uma forma orgânica desse jeito, né? Um tema central, né? E a gente vai meio que falando de outras coisas também, né? E queria falar também... bom, e o próximo tema, o que você acha que a gente poderia falar? Cara, deixa eu fechar aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado aqui do papo com o Marco. Até a próxima. Como vocês acabaram de ver, a gente vai definir o tema nos próximos 5 minutos, quando a gente fechar o podcast. E até a próxima. E esse foi um teste, espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos. Valeu. Falou, Marcão. Falou, Calaca.